Nos últimos dias e nas últimas semanas, o país assistiu com alguma estupefação e também incredulidade ao drama dos incêndios, às suas consequências, quer para as populações, quer para os seus bens, propriedades e animais. Ficou claro e foi aceite desde o início que as consequências políticas, pessoais, da organização do governo e as falhas que o sistema tinha apresentado não deviam ser expostas nem analisadas durante o combate fundamental aos fogos, mas sim no seu rescaldo. Se é verdade que em algumas zonas do país ainda se fazem combates, e se é verdade que em algumas zonas do país ainda se procura agora restituir à normalidade uma circunstância que novamente agastou fortemente a vida nacional e a vida daquelas localidades, este é o momento em que o Parlamento não pode deixar, antes da negociação do Orçamento do Estado, de fazer valer o seu escrutínio, de pedir consequências e de fazer a análise das responsabilidades políticas. Parece evidente, à hora que hoje falamos, que o sistema de proteção civil em Portugal voltou a falhar. Parece evidente que este sistema de proteção civil, no seu modelo de organização, na sua conexão com os diversos corpos de bombeiros, no seu modelo de implementação do território, no seu modelo de organização dos meios de ajuda e combate, falhou com grande significado e com grande impacto. Mas este sistema falhou quando já tinha falhado noutros anos com as consequências que todos conhecemos. Mas este sistema falhou com as consequências que já tínhamos tido outros anos e com a promessa política de que estas falhas não voltariam a ocorrer. Mas ocorreram. Ocorreram e não podemos deixar passar que a responsabilidade maior voltou a centrar-se nos responsáveis da proteção civil que falharam novamente a sua missão. O Parlamento deve, por isso, exigir estas responsabilidades ao Governo em matéria da reorganização destes serviços. Mas também na própria redefinição do modelo de proteção civil e no debate sobre o que podemos mudar, o que podemos melhorar e o que temos de fazer já para garantir que ou ainda este ano ou no próximo não temos um novo drama de incêndios. Desta vez não pode ser como 2017 nem 2018. Temos mesmo que fazer alguma coisa para garantir que isto não se repete. Não sabemos ainda a verdade de todos os factos. Uma Ministra da Justiça ausente num evento pessoal, que aparece alguns dias depois, quando fogem presos de cadeias portuguesas, e uma Ministra da Administração Interna que, segundo alguns autarcas, esteve indisponível para os atender e receber durante o pior combate aos fogos. Apurar responsabilidades políticas é importante, conhecer as circunstâncias também. Saber se o Governo, ao mais alto nível, falhou na disponibilidade, na organização, na coordenação e na gestão, é uma tarefa fundamental do Parlamento quando se começa a fazer o rescaldo do combate aos incêndios. Sabemos que o Estado, nos seus sucessivos governos, voltou a falhar na limpeza e na reordenação do território. Dos grandes anúncios socialistas ficou pouco mais do que multas a particulares, uma série de terrenos abandonados ou de proprietários desconhecidos, o caos que reina ainda na propriedade rústica. O grande anúncio socialista da reorganização do território ficou por fazer, como aliás todos os grandes anúncios socialistas. Mas também este governo, que entrou em funções em março e que deixou exatamente no mesmo ponto os problemas estruturais que autarcas, associações, corporações de bombeiros deram a conhecer logo no início do verão, sem que nada fosse feito, em matéria de limpeza do terreno, em matéria da sua reorganização, em matéria da prevenção de incêndio. Finalmente, os incendiários. Independentemente das orientações ideológicas de cada partido, este é um problema que merece análise. Voltámos a ter um conjunto de pessoas detidas como reincidentes, que tinham há 1 ano, e há 2, e há 3, cometido novos fogos, cometido crimes de fogo posto contra as populações e já estavam em liberdade. Ou alguns que ainda não tinham sequer sido privados da liberdade. Esta reflexão merece ser feita.
Não pela perseguição a pessoas ad hominem, mas porque sabemos que o potencial de um incendiário é brutal. A sua obsessão com o fogo, independentemente das razões que o Estado deve conseguir prevenir, causa a todos os cidadãos uma destruição enorme, um medo gigantesco e uma perturbação social sem paralelo. Por isso, nós devemos também introduzir o debate das penas sobre os incendiários e sobre o crime de fogo posto. A sua equiparação ao crime de terrorismo e eventual aumento das suas penas na proporção devida desta nova classificação. Esquecer o tema dos incendiários no meio da questão dos fogos, pode-se dizer sempre que estamos a privilegiar o mais importante. Mas não podemos esquecer os autores destes crimes. E se é importante a limpeza e a organização do território, se é importante que os serviços de proteção civil sejam organizados e eficazes, se é importante haver uma cúpula da proteção civil que não menospreze os bombeiros, mas os tenha em consideração, também é importante que o Estado saiba punir quem tem que punir e afastar da liberdade aqueles que todos os anos, ou em muitos anos, põem novamente em risco a vida de todos nós, a segurança e os bens. Por tudo isto, e por entendermos que a fase de rescaldo é aquela que começamos agora a viver do ponto de vista político no país, o Chega decidiu chamar de urgência o Governo ao Parlamento para um debate na quinta-feira, esta quinta-feira, em relação à matéria dos incêndios. Demos entrada hoje, após a instrução minha aos serviços do Chega, para que na quinta-feira, antes do plenário, se leve a cabo um grande debate com a presença do Governo e da Sra. Ministra da Administração Interna sobre tudo o que correu mal em relação aos incêndios, sobre o que podemos fazer para prevenir que não voltem a acontecer desta forma e com as consequências que tiveram, e também exigir à Sra. Ministra algumas consequências que podem decorrer do debate, mas que uma nos parece decorrer já, evidentemente, deste momento, que é a substituição do responsável máximo da Proteção Civil. Há um nível que é o nível de responsabilidade organizacional, direta, digamos assim, sobre a gestão dos fogos. E essa não é tanto da Ministra em si. Deveria ter sido, mas não foi. Foi essencialmente da Proteção Civil. Segundo os relatos que temos, e que aliás foram tornados públicos até pela Liga dos Bombeiros e por outras corporações, houve falhas e bloqueios significativos, mais uns, da Proteção Civil em relação à organização do combate aos incêndios. Houve, em alguns momentos, meios que estavam parados, como aconteceu em Vila Real, sem poderem ser utilizados para fogos que estavam a acontecer a quilómetros dali. Houve atraso na coordenação da ajuda internacional e isso parece-me também ser uma responsabilidade do Governo que tem de ser apurada. Houve autarcas que não são sequer de outros partidos, são autarcas do PSD, em alguns casos, que se queixaram da indisponibilidade da Ministra para os ouvir, para atender chamadas deles próprios ou dos seus serviços camarários nos dias mais intensos do fogo, e isso, tendo sido negado pelo Governo, é preciso apurar se corresponde à verdade ou não. E o Parlamento deve fazer essa análise com independência e com objetividade. Por isso, nós entendemos que este não é o momento ainda de pedir consequências ao Governo, mas sim de saber o que o Governo fez. A entidade que parece para já ter de facto trabalhado mal a questão dos incêndios com consequências graves para a população foi a Proteção Civil. E nós devemos ter a capacidade, tal como nos serviços prisionais exigimos a saída do diretor dos serviços prisionais, de compreender que houve aqui falhas que ainda por cima já eram expectáveis no âmbito da Proteção Civil e que os serviços de Proteção Civil deviam ter evitado e não evitaram. Sobre a Ministra, veremos no decurso do debate de quinta-feira se houve ou não falhas mais graves, como esta que eu referi, de estar indisponível para receber autarcas e para falar com autarcas no pico dos incêndios. Sim, parece-me evidente que o Primeiro-Ministro quis não só ultrapassar, como
ocupar o espaço de gestão da Sra. Ministra da Administração Interna. Isso parece-me evidente. E isso revela, talvez, uma certa falta de confiança no seu trabalho e na sua capacidade de gestão. Porém, essa é uma palavra que só o Sr. Primeiro-Ministro pode dar, se tem ou não e se mantém ou não a confiança na sua Ministra da Administração Interna. Essa é uma questão que só o Primeiro-Ministro pode referir. Que os episódios em si foram um pouco, enfim, caricatos, foram, mas isso é o próprio Governo que deve dizer se mantém a confiança ou não mantém a confiança. Agora, que a Sra. Ministra, por vozes de alguns autarcas do próprio PSD, do partido que neste momento está a governar, parece ter estado indisponível no âmbito da coordenação da gestão dos fogos, essa parece uma evidência. E o Primeiro-Ministro eventualmente terá que tirar a responsabilidade desde aí, quando fizer a análise mais alargada desta questão dos incêndios. Mas que o Chega quer que seja antes do Orçamento do Estado, precisamente para não confundir o debate dos incêndios com o do Orçamento do Estado. 2, porque a experiência diz-nos, a nós e ao país, que quando fazemos uma análise dos fogos, meses depois, essa análise já não tem nem nenhum interesse, nem nenhuma consequência. E, portanto, eu diria que se não devemos fazê-la durante o combate aos fogos, também não devemos esperar meses, até poder fazer essa análise. Porque o que a história mostra é que depois ninguém faz nada, nada muda e ficamos todos exatamente na mesma. Portanto, nós queremos já esta análise, estas consequências, este escrutínio, e se forem precisos retirar de consequências, que se retire antes do grande debate do Orçamento do Estado, que tem que ser, obviamente, como todos sabem, feito nos próximos dias. Não, o Chega tem clara a sua posição, que já deixou clara também no Orçamento do Estado sobre qual é. Aliás, basta ver o que se está a passar no país político neste momento, um espetáculo triste em que ora se dizem que houve reuniões, ora que não houve reuniões, ora aparecem reuniões marcadas para sexta-feira, ora parecem querer ter reuniões no dia 18. É um espetáculo triste que o país está a assistir, que mostra como, na verdade, nem Luís Montenegro, nem Pedro Nuno Santos estão preocupados em dar um orçamento ao país. Os dois querem sair desta novela do orçamento o melhor possível, sem se responsabilizar pela crise política que o Presidente da República disse que já anunciou que virá se não houver orçamento. Portanto, é este espetáculo que o Chega está fora, porque percebeu desde o primeiro momento que o Governo queria negociar, não queria, na verdade, negociar com ninguém, queria fazer um espetáculo de negociação com todos. E agora está a fazê-lo com o Partido Socialista. Agora é o Partido Socialista que está na mira do Governo. Há uns meses atrás era o Chega que tinha que ser responsável, que era preciso haver uma negociação, e depois percebemos, na verdade, que o Governo nunca teve nenhum interesse em fazer nenhuma negociação, que o Governo nunca quis negociar nenhum Orçamento do Estado. O Governo quer provocar eleições para sair delas mais forte e sair delas sem precisar de negociar com a oposição. Acho que isso está a ficar claro para o país. E Pedro Nuno Santos está a fazer o mesmo jogo. Pedro Nuno Santos quer eleições, só não sabe quando. Nem sabe quando é que a máquina do PS lhe deixa querer eleições. É isso que se passa neste momento, é um triste espetáculo para o país e o Chega está fora desse espetáculo.